Bem-vindo a uma jornada fascinante pelo mundo da angelologia, um estudo profundo e espiritual baseado nas Sagradas Escrituras e nas contribuições significativas de renomados autores cristãos. A angelologia, que explora a natureza, hierarquia e papel dos anjos, é um campo de estudo que lança luz sobre os mistérios do divino e nos convida a uma compreensão mais profunda da fé cristã. Neste vídeo, mergulharemos nas páginas da Bíblia e nas reflexões de teólogos cristãos, explorando os anjos como mensageiros celestiais, protetores divinos e testemunhas das ações de Deus na história da humanidade. Prepare-se para uma exploração enriquecedora de um tópico que desafia nossa compreensão e nos leva a uma jornada espiritual única. Número 1. A origem e natureza dos anjos. A angelologia, como campo de estudo, nos leva a um profundo mergulho na origem e na natureza dos anjos, seres celestiais cuja existência é fundamentada nas Sagradas Escrituras. De acordo com as Escrituras Sagradas, os anjos são seres criados por Deus, que existem como parte de sua criação divina. Sua origem está profundamente enraizada na vontade do Criador, sendo um elemento essencial do plano divino. Ao explorar a natureza dos anjos, encontramos uma compreensão que transcende o físico, pois os anjos são descritos como seres espirituais, desprovidos de corpo físico. Eles são puros espíritos, sem as limitações materiais que os seres humanos experimentam. Essa natureza espiritual permite que os anjos exibam características como inteligência, vontade e emoção, mas de uma forma que transcende a compreensão humana. Autores cristãos, como Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, contribuíram significativamente para nossa compreensão da natureza angelical. Eles exploraram a essência dos anjos como seres racionais e moralmente responsáveis, capazes de escolher entre o bem e o mal, embora sua natureza seja livre de pecado. Esses teólogos também enfatizaram a capacidade dos anjos de comunicar mensagens divinas e de desempenhar funções específicas no plano divino. A origem e natureza dos anjos são aspectos essenciais da angelologia, que lançam luz sobre a complexidade da criação divina e nos convidam a contemplar o divino de maneira profunda e reverente. À medida que exploramos mais sobre esses seres celestiais ao longo deste vídeo, continuaremos a desvendar os mistérios e maravilhas que cercam os anjos na fé cristã. Número 2. A hierarquia angelical. A hierarquia angelical é um aspecto crucial da angelologia, oferecendo uma visão detalhada da organização celestial dos anjos. A Bíblia e a tradição cristã nos apresentam uma estrutura angelical composta por diferentes categorias e funções, o que nos permite compreender como os anjos interagem com o plano divino e com a humanidade. Dentro da hierarquia angelical, o arcanjo Miguel é frequentemente reconhecido como um líder entre os anjos. Em Judas capítulo 1 versículo 9, ele é mencionado como o arcanjo que disputou com Satanás pelo corpo de Moisés. A presença de arcanjos sugere uma estrutura de comando entre os anjos, com Miguel desempenhando um papel de liderança significativo. Além dos arcanjos, a tradição cristã menciona outros seres angelicais, como serafins e querubins, que ocupam posições elevadas na hierarquia. Os serafins, mencionados em Isaías capítulo 6 versículo 1 a 3, são descritos como seres ardentes que louvam a Deus constantemente, proclamando sua santidade. Os querubins, mencionados em Ezequiel capítulo 10 versículo 1 a 22, são frequentemente associados à guarda do trono divino e à proteção de lugares santos. Santo Tomás de Aquino, um influente teólogo medieval, propôs uma hierarquia angelical mais detalhada em sua obra Summa Theologiae. Ele identificou 9 coros angelicais, cada um com sua função única. Os serafins e querubins estão entre os coros mais altos, seguidos pelos tronos, dominações e virtudes, entre outros. A hierarquia angelical não apenas reflete a ordem divina, mas também destaca a diversidade de funções que os anjos desempenham no cumprimento do plano divino. Cada categoria angelical tem sua missão específica e serve como um elo na cadeia celestial que conecta Deus ao mundo material. Ao compreender a hierarquia angelical, somos convidados a contemplar a sabedoria e a ordem divina que permeiam o cosmos e a importância dos anjos como mensageiros e executores das vontades de Deus.
À medida que continuamos explorando a angelologia neste vídeo, vamos mergulhar ainda mais nas funções e influências desses seres celestiais na fé cristã. Número 3. Funções e atividades angelicais. As funções e atividades dos anjos na tradição cristã são diversas e abrangentes, refletindo sua importância como mensageiros e servos divinos. A Bíblia e a teologia cristã nos fornecem uma visão profunda das maneiras pelas quais os anjos interagem com o mundo e desempenham papéis significativos na história da fé. 1. Anjos mensageiros. Os anjos são frequentemente vistos como mensageiros de Deus, enviados para comunicar mensagens divinas importantes aos seres humanos. Um exemplo notável disso é o anúncio a Maria sobre o nascimento de Jesus, conforme registrado em Lucas capítulo 1 versículo 26 a 38. O anjo Gabriel trouxe a boa notícia de que Maria seria a mãe do Salvador. 2. Protetores celestiais. Outra função importante dos anjos é a proteção dos crentes e a orientação divina. O Salmo capítulo 91 versículo 11 a 12 assegura que ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Essa proteção divina é vista em várias passagens bíblicas, onde os anjos são enviados para resgatar ou proteger os fiéis em momentos de perigo. 3. Adoração celestial. Os anjos participam da adoração celestial, louvando e glorificando a Deus. Em Apocalipse capítulo 5 versículo 11 a 12, encontramos uma imagem poderosa de milhares de anjos se unindo em adoração ao Cordeiro de Deus. Sua adoração é um testemunho da santidade divina e da harmonia que permeia o reino celestial. 4. Executores da vontade divina. Os anjos são frequentemente vistos como executores da vontade de Deus na terra. Eles desempenham papéis ativos em cumprir os planos divinos, como vemos nas histórias bíblicas de proteção, orientação e intervenção angelical. 5. Testemunhas divinas. Os anjos também atuam como testemunhas das ações de Deus na história humana. Eles observam e registram eventos significativos e desempenham papéis como mensageiros em momentos cruciais da história da fé. Essas diversas funções e atividades dos anjos destacam sua importância na fé cristã. Eles servem como intermediários entre o divino e o humano, trazendo mensagens de esperança, proteção e adoração. À medida que continuamos a explorar a angelologia neste vídeo, mergulharemos ainda mais nas histórias e ensinamentos que cercam esses seres celestiais e sua influência contínua na vida dos crentes. Número 4. Anjos caídos e o mal. A discussão sobre anjos caídos é um aspecto intrigante e complexo da angelologia. A Bíblia e a teologia cristã lidam com a queda de alguns anjos do favor divino, o que resultou na formação do mal no mundo espiritual. A origem dos anjos caídos remonta a Lúcifer, um anjo que, de acordo com a tradição, rebelou-se contra Deus e se tornou Satanás. Embora as Escrituras não forneçam uma narrativa detalhada dessa rebelião, passagens como Isaías capítulo 14 versículo 12 a 15 e Ezequiel capítulo 28 versículo 12 a 19 são frequentemente interpretadas como referências à queda de Lúcifer. A queda de Lúcifer e sua transformação em Satanás marcam o início da presença do mal no reino espiritual. Ele é frequentemente retratado como o adversário de Deus e o líder de outros anjos rebeldes, que se uniram a ele em sua revolta. A influência dos anjos caídos no mundo material é frequentemente associada à tentação, à corrupção e ao pecado humano. Por exemplo, a história de Adão e Eva no Jardim do Éden envolve a tentação da serpente, frequentemente identificada como uma manifestação de Satanás ou de um anjo caído. Embora os anjos caídos representem o mal espiritual, a teologia cristã enfatiza que Deus permanece soberano sobre todas as coisas, incluindo os anjos rebeldes. A Bíblia afirma que Satanás e seus seguidores serão derrotados no final dos tempos, conforme revelado em passagens como Apocalipse capítulo 20 versículo 10. A compreensão dos anjos caídos e do mal espiritual nos lembra da importância da vigilância espiritual e da necessidade de resistir às tentações. Essa parte da angelologia nos desafia a considerar o conflito espiritual que permeia a história da fé cristã e a importância da confiança em Deus como nosso guia e protetor contra as forças do mal. À medida que exploramos mais a angelologia neste vídeo, continuaremos a abordar os aspectos complexos e impactantes dos anjos caídos e seu papel na fé cristã.
Número 5. Lições e reflexões. A angelologia, como campo de estudo, não apenas nos apresenta conhecimentos sobre os anjos e sua relação com o divino, mas também nos oferece lições profundas e reflexões essenciais para a fé cristã e a vida espiritual. 1. Confiança no plano divino. Ao explorar a angelologia, somos lembrados da importância de confiar no plano divino de Deus. Os anjos são vistos como mensageiros divinos que executam as vontades de Deus. Isso nos convida a confiar na orientação e na sabedoria do Criador em nossas próprias vidas, mesmo quando não compreendemos completamente seus caminhos. 2. O poder da obediência e serviço. Os anjos são modelos de obediência e serviço a Deus. Eles prontamente cumprem suas ordens e desempenham funções vitais na realização de seus propósitos. Isso nos desafia a buscar uma vida de obediência à vontade divina e a servir aos outros com amor e dedicação. 3. Reconhecimento da batalha espiritual. A angelologia também nos alerta para a realidade da batalha espiritual que permeia a nossa jornada de fé. Os anjos, como testemunhas das ações divinas, nos lembram que há forças espirituais em jogo, incluindo anjos caídos liderados por Satanás. Isso nos incentiva a permanecer vigilantes e a buscar proteção divina contra as influências do mal. 4. A importância da adoração. A adoração celestial realizada pelos anjos nos convida a refletir sobre a importância da adoração em nossa própria fé. Participar da adoração a Deus, assim como os anjos fazem no céu, nos conecta espiritualmente e nos ajuda a expressar nossa gratidão, louvor e reverência ao Criador. 5. Esperança na vitória final. Apesar da presença do mal e dos anjos caídos, a angelologia também nos assegura de que a vitória final pertence a Deus. A promessa bíblica é de que Satanás e seus seguidores serão derrotados. Essa esperança nos fortalece e nos encoraja a perseverar na fé, sabendo que o triunfo do bem está garantido. Em resumo, a angelologia nos convida a uma jornada espiritual mais profunda, repleta de confiança, serviço, vigilância, adoração e esperança. À medida que exploramos esse campo de estudo, somos desafiados a aplicar essas lições em nossa vida cotidiana e a crescer em nossa conexão com o divino. A angelologia é um campo fascinante que nos ajuda a compreender melhor a fé cristã e a interação entre o divino e o humano. À medida que exploramos as Escrituras e as reflexões de autores cristãos, ganhamos uma apreciação mais profunda pelos anjos e seu papel na história da salvação. Que esta exploração enriqueça sua compreensão e fé, levando a uma conexão mais profunda com o divino. Obrigado por assistir a este vídeo.